Olá, turma. Aqui é a professora Shirley. Eu comento hoje uma outra reflexão dos gregos antigos em relação aos gêneros. Eles também propuseram uma organização para a atividade retórica, e é sobre os gêneros retóricos a videoaula de hoje. Vamos lá? A retórica é conhecida como a arte de bem falar e escrever para persuadir ou convencer alguém. Na antiguidade grega, essa atividade era muito valorizada e também foi alvo de uma classificação. A retórica surge no período clássico, entre os séculos 5 e 6 a.C., que coincide com a atuação dos grandes filósofos e com o ensino dos sofistas, os quais eram conhecidos como professores de sabedoria. O aparecimento da retórica tem uma versão mítica. Diz a lenda que Júpiter, sensível à miséria dos homens, mandou a deusa Eloquência à Terra. Sua missão era ajudar os mortais a resolverem seus problemas. Eloquência ensina então aos homens a retórica. Uma versão mais crível para o surgimento da retórica situa na Sicília do século V a.C. Havia naquela região grega, ao sul da Itália, uma reivindicação de cidadãos que pleiteavam na justiça a devolução de suas terras tomadas injustamente por tiranos. Para levar as suas demandas à justiça, os cidadãos recorriam a uma espécie de escrivão público da época. Esses discursos escritos por esses escrivães eram lidos no tribunal pelos litigantes. Os retóricos, dos quais os sofistas foram os mais famosos, surgem nesse contexto. Eles ofereceram aos escrivães um instrumento de persuasão que tinha a pretensão de convencer a qualquer pessoa de qualquer coisa. É assim que surge a retórica, como uma técnica humana de persuasão, de argumentação baseada na probabilidade e não no verdadeiro. Assim, a retórica aparece quando pessoas injustiçadas foram orientadas a buscar os seus direitos. Conforme se vê considerando o contexto histórico, o primeiro discurso retórico é o judiciário ou forense. Ele surge nos tribunais com a finalidade de acusar e defender alguém diante dos juízes. Ao lado do discurso judiciário surge o político ou o deliberativo. Ele era proferido na Assembleia ou Senado grego com a finalidade de persuadir ou dissuadir os membros de uma Assembleia, tendo em vista o útil ou o nocivo. Mais tarde, ainda surge outro discurso retórico, o laudatório ou epidítico, pronunciado nos funerais e diversas comemorações. Sua finalidade era elogiar ou criticar uma pessoa, uma categoria, uma cidade, um objeto mesmo, diante de um público ou espectadores. Posteriormente, Aristóteles confirma a existência dos gêneros retóricos já estabelecidos na época, levando em conta o tipo de auditório, isto é, a quem o discurso era dirigido. Apresenta a seguir, com base na sua classificação, uma síntese das características de cada um desses gêneros. O gênero judiciário caracterizava-se por ser utilizado para defender ou acusar alguém diante dos juízes. Ele visava principalmente ao justo e ao injusto da situação. Para isso, baseava-se em um raciocínio lógico. O gênero deliberativo caracterizava-se por ser utilizado para persuadir ou dissuadir os membros de uma assembleia, visando principalmente ao útil ou ao nocivo ao povo. Para isso, recorria-se à argumentação por exemplos. O gênero epidítico caracterizava-se por ser utilizado para elogiar ou censurar pessoas, cidades, objetos, visando aos valores do nobre ou vil. Para isso, mobilizava-se uma argumentação baseada na comparação. Nas áreas literária e retórica, as classificações do discurso são antigas. Nas demais áreas, a falta de uma organização discursiva persistirá por muito tempo. Isso começará a mudar apenas no século XX, mas esse é um tópico para a próxima videoaula. Até mais!